Maria aos olhos da fé, a história da Bíblia vista por ela. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Cada Dia. Se você busca um conteúdo profundo, que toca o coração e enriquece a alma, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com quem você ama. Porque hoje, neste mês de maio, vamos mergulhar em uma homenagem viva e espiritual àquela que, com um simples sim, mudou toda a história da humanidade. Maria, a mãe de Jesus. Mas não será qualquer homenagem. Hoje, vamos olhar a Bíblia pelos olhos dela, pela alma dela, pelo coração que ouviu o anjo que embalou o Salvador e que chorou aos pés da cruz. Veremos cada passagem como se estivéssemos dentro do silêncio orante de Maria, ouvindo seu coração bater junto ao de Deus. Você está preparado para ver a história da salvação por um novo ângulo? Então me diga, se você fosse Maria, você teria coragem de dizer sim ao desconhecido? Você tem noção dessa decisão? Ela era uma jovem comum. Não havia ouro em sua casa, nem poder, nem influência. Morava em Nazaré, uma vila tão pequena que não figurava em mapas ou registros importantes da época. Mas havia algo nela que os olhos humanos não viam. Havia graça, havia fé. Era fim de tarde. O silêncio do lar contrastava com a agitação do mundo. Ela estava só, talvez orando, talvez apenas respirando o ritmo simples da vida, quando o inesperado aconteceu. Uma luz. Um anjo. Uma saudação que a fez estremecer. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria não entendeu. Quem entenderia? Um anjo no meio do dia, uma saudação que a chamava de cheia de graça. Ela não respondeu de imediato, ela guardava tudo no coração. Mas o anjo continuou. Mas não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E naquele instante, tudo mudou. O tempo parou, o céu ficou em suspenso. Ela poderia ter dito não. Ela poderia ter dito, não estou pronta. Ela poderia ter dito, sou só uma menina. Mas ela disse, sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ali, naquele momento, no recôndito de uma casa pobre da Galileia, Deus entrou no mundo. Você já disse sim a algo sem saber aonde isso te levaria? Já confiou mesmo com medo? Maria não sabia o que viria. Ela apenas acreditava. Seu sim não foi ingênuo, foi corajoso. Foi um ato de entrega total. E quando ela disse sim, a eternidade se inclinou sobre o tempo. Ela se tornou a arca da nova aliança, pois em seu ventre estava o próprio Verbo. Não mais tábuas da lei, mas a palavra viva de Deus. Imagine por um instante o silêncio daquela noite. A jovem Maria sozinha em casa, segurando no ventre o Criador do universo. Sentindo os primeiros sinais da vida crescendo. O céu em festa, e ela em silêncio. Os dias se seguiram, e Maria partiu às pressas para a casa de Isabel, sua prima já idosa e grávida. Ao chegar, antes mesmo que dissesse uma palavra, Isabel exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Sim, Isabel soube. João, ainda no ventre, soube. O Espírito Santo revelou. Maria não era mais apenas Maria. Ela era a mãe do Senhor. E então ela cantou. O cântico mais belo já entoado por um ser humano. Minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
irá ao Magnificat. Era a voz de uma jovem. Era o coração de Israel. Era a vitória dos pobres. Era a promessa feita a Abraão sendo cumprida diante de nossos olhos. Você já cantou mesmo em meio à incerteza? Já louvou mesmo sem ver o final? Maria cantou não porque tinha respostas, mas porque tinha fé. Ela louvava ao Deus que exalta os humildes e derruba os poderosos. Ela louvava porque sabia que a história estava mudando, e Deus a estava escrevendo dentro dela. Quando o tempo se completou, Maria e José viajaram para Belém. Nenhuma hospedaria os recebeu. O Salvador nasceria numa estrebaria, o Rei dos Reis entre palhas e animais. E ali, sob o céu estrelado, ela o viu pela primeira vez. Seus olhos encontraram os olhos de um recém-nascido que continham o infinito. Ela o pegou nos braços. Ela o embalou. Ela o amamentou. Você consegue imaginar? Deus, tão pequeno. O eterno, dependente de uma mãe. E Maria, em silêncio. Contemplando, tocando, amando. Alguns dias depois vieram os pastores, depois os magos. Trouxeram ouro, incenso e mirra. E o que Maria fez? Guardava tudo no coração. Ela não falava. Ela meditava. Porque quem ama muito fala pouco. Quem confia muito entrega. Quem é cheio de graça transborda em silêncio. Mas a paz não durou. Um anjo apareceu a José. Herodes queria matar o menino. E lá foi ela, fugindo, doando sua juventude para proteger o filho, viajando ao Egito. Uma imigrante, mãe em fuga, mas com o coração firme em Deus. Anos depois voltariam a Nazaré. Lá, Maria o veria crescer. O menino Jesus, obediente, doce, cheio de sabedoria. E mesmo sem compreender tudo, ela esperava. Sabia que um dia ele sairia para a missão. Ela só não sabia o preço que pagaria por ser mãe de Deus. Quando ele tinha 12 anos, se perderam dele em Jerusalém. 3 dias de angústia. 3 dias. Como uma sombra do que viria no futuro. Quando o reencontraram no templo, Maria o chamou. Mas ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo cuidar das coisas de meu pai? Mais uma vez, Maria não entendeu, mas não reclamou. Guardou no coração. Ela sempre guardava. E é isso que queremos com este vídeo. Que você, ao olhar para Maria, também aprenda a guardar, a confiar, a crer sem ver. Ela não escreveu nenhuma carta, não fez discursos, não fundou igrejas. Mas sem ela, não haveria evangelho. Ela é o coração da Bíblia, o ventre da esperança, o silêncio que carrega o som do céu, o sim que mudou a história. O tempo passou e a família retornou à sua terra. Em Nazaré, Jesus crescia. Maria o via correr, brincar, aprender, rezar. Era um menino como os outros, e ao mesmo tempo não era. Ela o conhecia como ninguém. Cada gesto, cada sorriso, cada silêncio carregava um peso de eternidade. Esse coração que já pulsava ao ritmo do plano divino, esse coração que, desde o início, não buscava entender para crer, mas cria para então compreender. Maria era discípula antes de ser mãe, e por isso sua maternidade era plena, porque gerava no corpo, mas também na fé. Com o passar dos anos, ela o viu sair de casa, o menino se tornara homem, o filho tornara-se mestre. Aquele que um dia correu por entre os corredores de sua casa, agora caminhava pelas estradas da Galileia, pregando o reino, curando os doentes,
provocando os poderosos. Maria o acompanhava à distância. Não era protagonista, mas estava sempre presente. Como um pilar silencioso, como um abrigo de oração, como uma mãe que tudo oferece, mas nunca abandona. E assim se encerra este primeiro movimento de nossa homenagem. Maria, a jovem de Nazaré, a mulher do sim, tornou-se o primeiro sacrário da história. Em seu corpo, Deus se fez homem. Em seu silêncio, o Verbo encontrou espaço. Em sua fé, a humanidade reencontrou o caminho da esperança. Maria não falou muito, mas sua vida inteira foi uma resposta. E nós, quando o chamado divino nos encontra, estamos dispostos a responder com a mesma entrega? Estamos prontos a confiar, mesmo sem entender o que virá? Neste mês de maio, deixemos que os olhos de Maria nos ensinem a ver a Bíblia com o coração, não como um livro antigo, mas como uma história viva, pulsando em cada um de nós. A testemunha do Filho e do Reino. Os anos passaram sem registro nas Escrituras, mas não sem memória no coração da mãe. Nazaré se tornou pequeno para aquele que carregava dentro de si uma missão imensa. Maria o viu partir. Não havia cerimônia de despedida, apenas um olhar profundo, como se um entendesse o outro sem dizer uma só palavra. Ela sabia que a missão estava começando, sabia que o tempo da exposição havia chegado, mas nenhuma mãe está realmente preparada para ver seu filho deixar o lar. E mesmo assim, Maria não o reteve, porque em sua alma já havia aprendido que a fé verdadeira não se apega, ela oferece. Foi em Caná de Galileia, que ela reapareceu na narrativa sagrada, não mais apenas como mãe, mas como mulher sensível ao tempo de Deus. Percebendo a necessidade antes que outros notassem, ela se moveu sem pressa, mas com precisão. Não pediu por si, não implorou um milagre, apenas apontou para ele. E diante da aparente recusa, não se ofendeu. Olhou para os servos e disse com convicção: fazei tudo o que ele vos disser. Não era uma ordem, era uma confissão de fé. Maria reconhecia que o tempo dele havia começado, e ela, com humildade, o anunciava. Foi ali, entre cântaros e vinho novo, que o primeiro sinal aconteceu. E foi Maria quem o provocou, não com exigências, mas com fé silenciosa e confiante. A partir dali, Jesus não parou mais. Suas palavras incendiavam os corações, suas mãos curavam feridas antigas, seus olhos restauravam almas, e Maria o seguia, não como alguém em destaque, mas como quem entende que o protagonismo é de Deus, e ela se colocava ao lado, como suporte, como intercessão, como presença fiel. Ela ouvia nos campos, entre pescadores e publicanos. Ouvia relatos de curas, de escândalos entre fariseus, de multidões apertando-o, de pecadores tocando-o com lágrimas. Cada notícia era como um eco em seu coração, não porque se orgulhasse, mas porque reconhecia. Era o reino tomando forma. Ainda assim, sabia que o caminho da luz sempre atrai a sombra da oposição. E quanto mais ele falava, mais os poderosos se inquietavam. As murmurações aumentavam, a ameaça crescia. Maria não tentava impedi-lo, mas em seu íntimo pressentia o peso da cruz que se aproximava. A mãe que um dia recebeu um menino nos braços, agora percebia que o mundo não suportaria tanto amor exposto. E mesmo assim, não se abalava, porque ela não era apenas mãe de sangue, era mãe pela fé. Em determinado momento, alguém lhe disse que sua família o procurava. Era uma multidão, havia confusão, havia ruído. Mas Jesus respondeu apontando para os que o seguiam com sinceridade: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Não foi uma rejeição, foi uma revelação.
Maria entendeu, porque ela mesma fora a primeira a ouvir e a cumprir. Seu coração, mais do que seu ventre, foi a casa onde o Verbo se hospedou primeiro. Por isso, não se magoou. Pelo contrário, se confirmou. Ela entendia, ela compreendia que seu papel não era chamar a atenção para si, mas apontar para ele. Sua grandeza era silenciosa, sua santidade discreta, sua força escondida no amor. Com o tempo, os rumores se tornaram perseguição. Os líderes começaram a conspirar. Os discípulos notavam os olhares de ódio, os sussurros traiçoeiros, os passos que seguiam Jesus pelas sombras. Maria ouvia, via, sentia, mas não tentava intervir. Sabia que a missão era maior que o medo e que o amor, quando é verdadeiro, não se acovarda diante do sofrimento. Então, ele começou a falar abertamente de sua morte, de ser entregue, de sofrer, de ser rejeitado. A cruz já não era mais apenas um pressentimento, era uma certeza. E mesmo assim, Maria permaneceu, não fugiu, não chorou antes do tempo, aguardava, como sempre fez, porque no silêncio da espera, sua fé florescia. Em Jerusalém, os sinais se intensificaram. O povo o aclamava com ramos, mas os líderes tramavam em segredo. Maria, na multidão, não gritava Hosana, mas via, percebia os rostos, sentia o clima. O coração de mãe batia acelerado, mas sua alma estava firme, porque ela sabia, o tempo havia chegado. E então veio a traição, o julgamento injusto, a noite de agonia, o corpo açoitado, a cruz, o Gólgota. Maria não precisou ser chamada. Ela sabia onde estar. Sabia que naquela hora nenhuma palavra bastaria. Ela não implorou, não protestou, apenas permaneceu, aos pés da cruz. O mundo desmoronava, os discípulos fugiam, o céu escurecia e ela permanecia. Ali, onde a dor era insuportável, Maria estava inteira. Não negava a dor, mas também não se deixava destruir por ela. Seus olhos estavam cravados no Filho, seu coração rasgado, mas sua fé intacta. Ela via o sangue, o desprezo, a humilhação. Ela via os pregos, a coroa de espinhos, o corpo dilacerado, mas via também algo que ninguém mais via, o amor mais puro que já habitou a terra. Ela não gritou, não se jogou ao chão, manteve-se de pé. Como mulher, como mãe, como serva, como discípula fiel até o fim. E foi ali, no momento mais agudo da dor, que ela recebeu uma nova missão. Jesus olhou para ela e, mesmo quase sem forças, confiou-lhe o discípulo amado, e no discípulo confiou-lhe a igreja, a humanidade. Ela, que já havia gerado o Filho de Deus, agora se tornava mãe da igreja, não pelo sangue, mas pela dor, pela entrega, pela cruz. No silêncio do sepulcro, ela não perdeu a esperança. No escuro do sábado, ela não cedeu ao desespero. Na ausência do corpo, ela não duvidou da promessa. Maria esperou, como sempre fez. Esperou porque cria. Esperou porque sabia. Esperou porque em seu coração a palavra viva ainda ardia. E quando a manhã do terceiro dia chegou e a vida venceu a morte, Maria já estava pronta para continuar sua missão em silêncio, porque para ela não havia mais o que provar, havia apenas o que amar. A mãe da igreja silenciosa. A pedra havia sido removida, a morte vencida, o túmulo vazio. E o silêncio da manhã da ressurreição não era mais de luto, mas de esperança renascida. O Filho retornara à vida. A promessa, enfim, se cumprira. Para muitos,
Tudo ainda parecia confuso. Alguns duvidavam, outros hesitavam. Havia choro, havia correria, havia espanto, mas para ela não. Maria não correu ao túmulo, não precisou tocar as chagas. Ela sabia. Desde o princípio, sua fé jamais precisou de provas. Ela acreditara antes de ver e continuava crendo mesmo sem compreender todos os desdobramentos, porque sua fé não era baseada em sinais, mas em confiança. E por isso, foi ela quem esperou em silêncio enquanto os outros ainda tentavam entender. Ela não correu, mas permaneceu. Não gritou, mas guardou. Não se exaltou, mas testemunhou com a vida. Os evangelhos não registram um encontro explícito entre Maria e Jesus ressuscitado. E talvez seja assim porque esse encontro foi sagrado demais para ser descrito com palavras. Era pessoal, profundo, místico, um reencontro que transcende o papel de mãe e filho. Era o encontro entre a serva perfeita e o Senhor glorificado. E mesmo sem registros detalhados, sabemos, Maria estava lá. Estava no meio dos discípulos. Estava entre aqueles que receberam o sopro do Espírito. Estava em oração no cenáculo, não como líder, mas como mãe. Não como protagonista, mas como rocha discreta de esperança. Ela que um dia abrigou Deus no ventre, agora gerava a igreja no coração da oração. Enquanto os apóstolos ainda vacilavam entre o medo e a missão, Maria era presença firme. Não ensinava, mas encorajava. Não disputava lugar, mas unia corações. Era a única ali que havia estado do começo ao fim, da manjedoura à cruz, do sepulcro ao Pentecostes. E assim como no início da encarnação o Espírito Santo viera sobre ela, agora, novamente, ele viria sobre todos, com ela presente. No dia de Pentecostes, quando línguas de fogo desceram do céu, Maria estava no meio da comunidade. Era a única que já conhecia o Espírito por dentro. Era a ponte entre a antiga e a nova aliança. Era a mãe do corpo de Cristo. E agora também a mãe do corpo místico que é a Igreja. O tempo avançava. Os apóstolos partiam em missão. O Evangelho se espalhava. A fé crescia. E Maria, como sempre, seguia em segundo plano. Não precisava de palco. Sua glória estava em ter dado tudo sem jamais reter nada para si. A tradição nos diz que ela viveu em Éfeso, junto ao apóstolo João, e ali, longe do centro, sua vida continuava sendo oração, contemplação, silêncio fecundo. Enquanto a igreja se erguia entre perseguições e milagres, Maria sustentava no espírito aquilo que um dia sustentou nos braços, e mesmo longe dos olhos do mundo, era nela que os cristãos viam a imagem da igreja fiel, pura, obediente, perseverante. E então chegou o momento de sua partida, não com medo, mas com paz. A mulher que acompanhou o nascimento da nova humanidade agora se preparava para se encontrar plenamente com o Filho. A Igreja sempre viu em sua assunção ao céu não um privilégio isolado, mas um sinal de esperança para todos nós. Porque onde ela está, um dia também estaremos. Maria é o primeiro fruto da promessa cumprida, aquela que vive, desde agora, o destino preparado para todos os que permanecem fiéis. Sua presença no céu não é estática, mas materna. Não é distanciamento, é intercessão. Ela se tornou a mulher que continua cuidando, agora com um olhar glorificado, vendo cada filho espalhado pela terra como outrora viu seu filho na cruz. E é assim que ela reaparece, no final da Bíblia, no Apocalipse. Não como uma figura do passado, mas como sinal do porvir. Uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas. Grávida, em dores de parto combatendo o dragão.
Ela representa o povo fiel, a igreja, a nova Eva. Mas também, misticamente, é Maria, a mulher que gerou o Salvador e agora intercede pela salvação de todos os povos. A imagem é forte. É uma mulher em luta, não frágil, mas poderosa, não submissa, mas gloriosa, porque a maternidade de Maria não é sentimental, é profética. Ela é mãe porque combate conosco, porque não nos abandona, porque, como toda boa mãe, defende seus filhos até o fim. Ela não se sentou no trono da glória para ser contemplada apenas, mas para continuar nos apontando o caminho do Cristo. Ela não exige que a olhemos como deusa, mas que a sigamos como modelo, porque tudo em Maria nos leva a Jesus. Sempre. E é assim que a vemos agora, como a mãe da igreja, a mulher do Apocalipse, a companheira da caminhada, a presença que nunca falta, mesmo quando não é percebida. E você? Tem percebido Maria no caminho da sua fé? Ela não compete com o Filho, ela o revela. Ela não substitui a palavra, ela a gera. Ela não rouba a glória, ela a devolve para Deus. Neste mês de maio, olhar para Maria é reconhecer que a fé verdadeira é silenciosa, mas forte, que o amor mais puro é o que serve sem aparecer, e que a santidade mais bela é a que sabe desaparecer para que Cristo seja tudo em todos. Maria é a mulher que disse sim e nunca mais voltou atrás. E porque disse sim, o mundo pôde recomeçar. Maria, espelho da fé para o mundo de hoje. O tempo passou, séculos se sucederam, impérios ruíram, catedrais foram erguidas, teologias se aprofundaram, mas Maria nunca saiu do coração dos que buscam a Deus com sinceridade. Sua figura simples, sem discursos, sem holofotes, permanece como uma luz constante, uma referência eterna para um mundo que parece cada vez mais perdido em si mesmo. Ela nunca escreveu uma linha, mas seu silêncio ainda ecoa. Nunca liderou um movimento político ou religioso, mas sua presença transformou a história. Maria é o lembrete vivo de que os verdadeiros gigantes da fé caminham em passos curtos, servem com humildade e brilham quando ninguém está olhando. E é aqui que voltamos os olhos para nós mesmos. Em um mundo dominado por ruídos, onde se grita para ser ouvido, onde tudo é pressa, opinião, disputa, Maria aparece como o ícone do recolhimento, da interioridade, da escuta. Ela não corre para responder. Ela ouve, ela contempla, ela guarda. E quantas vezes não perdemos a fé justamente porque não sabemos silenciar? Quantas vezes deixamos de perceber a presença de Deus porque não estamos dispostos a esperar como Maria esperou? Ela é o contrário do imediatismo. É o antídoto da ansiedade espiritual. Ela nos ensina que a fé verdadeira não exige provas, mas permanece de pé mesmo quando tudo parece ter desabado. A espiritualidade de Maria não está no extraordinário, mas no cotidiano. Ela cozinhava, lavava, cuidava, era esposa, mãe, vizinha. Não teve visões constantes nem êxtases místicos registrados. Teve vida, teve tarefas, teve privações, mas em tudo isso fez morada para Deus. Isso nos ensina que a santidade não está distante de nós. Está na forma como olhamos o outro, como servimos no silêncio, como acolhemos sem julgamento, como carregamos o cansaço sem perder a doçura. Maria é o evangelho vivido no dia a dia. E por isso, ela não apenas foi bem-aventurada por ser mãe de Jesus, mas porque escutou a palavra e a colocou em prática. Diga que ela aparece pouco na Bíblia, que não fala muito, mas talvez seja justamente isso que a torna tão grande. Maria não brilha para si, mas para Cristo. Ela é como a lua diante do sol,
não tem luz própria, mas reflete com perfeição a luz que recebe. Em um tempo em que se busca visibilidade a qualquer custo, ela nos ensina a sermos discretos na caridade, constantes na oração e fiéis nas pequenas coisas. E isso é heróico. Maria também nos ensina o valor da presença, não a presença ruidosa, mas a presença fiel. Ela esteve com Jesus no nascimento, no templo, em Caná, na cruz, e com a igreja em Pentecostes. Ela esteve onde muitos desistiram. A sua força não vinha do físico, mas da entrega. Sua resistência não era grito, mas fidelidade. Quantas mães não choram hoje como ela chorou? Quantas mulheres não carregam dores profundas no silêncio de uma vida difícil, injusta, solitária? Quantas vezes a fé parece nos levar a desertos e não a jardins? Maria nos mostra que tudo isso pode ser sagrado, se for vivido com amor. Ela é modelo para quem sofre, modelo para quem serve, modelo para quem reza. É modelo para os que têm fé, mas não têm respostas. Para os que carregam cruzes sem fazer alarde. Para os que cuidam dos outros, mas esquecem de si. Para os que não são vistos, mas sustentam o mundo com seu amor silencioso. Maria é o sim de cada um de nós diante de Deus. E no mundo atual, talvez nunca tenhamos precisado tanto desse sim. Vivemos a era da superficialidade, relacionamentos líquidos, valores negociáveis, vidas saturadas de estímulos e vazias de sentido. E eis que surge Maria, firme, presente, enraizada em Deus. Ela não se adapta às modas, não precisa. Porque quem está plantado na eternidade não se dobra ao vento do tempo. A devoção a Maria não é uma fuga da realidade, mas um mergulho mais profundo nela. Ela não é refúgio dos fracos, mas força dos que se ajoelham para depois se levantar com mais coragem. Por isso, em cada canto do mundo onde há uma vela acesa diante de sua imagem, há também um coração tentando aprender a amar como ela. Em cada terço rezado, há uma alma buscando o consolo que só a mãe pode dar. Em cada oração balbuciada em lágrimas, há um grito por proteção, por direção, por esperança. Maria é o rosto materno da fé cristã. Ela nos acolhe quando todos se afastam. Nos abraça quando já não temos mais força para caminhar. E nos empurra para Cristo, mesmo quando nossa vontade é parar. Neste mês de maio, mais do que coroá-la com flores, é preciso imitar suas atitudes. Ser mais ternos, mais atentos, mais fiéis. Guardar mais, julgar menos. Servir com mais amor, falar menos e escutar mais. Ter menos urgência de provar e mais urgência de crer. Se o mundo se tornasse um pouco mais parecido com Maria, a paz não seria apenas um desejo, seria um caminho. Porque onde Maria entra, Cristo renasce. E assim ela continua a nos ensinar, não das cátedras, mas do lar, não do trono, mas do coração. E quem tem um coração que bate no compasso do dela, sabe? A fé é simples, a fé é firme, a fé é silenciosa. E mesmo assim, a fé move tudo. Maria, porta do céu, esperança da terra. Chegamos ao final deste caminho, que não é apenas uma homenagem, mas uma travessia espiritual. Atravessamos as Escrituras com os olhos de Maria, tocamos os mistérios mais profundos da fé sob o véu do seu silêncio, e agora, diante de tudo isso, resta apenas uma pergunta: quem é Maria para você? Ela não veio ocupar o lugar de Deus, mas mostrar que é possível ser inteiramente dele. Ela não veio competir com o Filho, mas gerar no mundo o espaço necessário para que ele pudesse nascer, crescer, agir e salvar. Ela é a porta estreita que Deus escolheu para entrar na história, e talvez também
a mesma pela qual precisamos passar para voltar ao coração do Pai. Quando olhamos para a cruz, vemos Cristo nos resgatando. Quando olhamos para Maria aos pés da cruz, vemos como permanecer mesmo quando tudo desaba. Ela nos ensina que a fidelidade não é ausência de dor, é amor que resiste à dor. Se Pedro negou, João fugiu, Judas traiu, Maria permaneceu. Ali, firme, não para mudar o desfecho, mas para estar. Porque muitas vezes amar é apenas estar. E nesse gesto silencioso de presença, ela nos mostrou que não há fé mais poderosa do que a que não desiste. O mundo hoje precisa da fé de Maria. De mães que rezam, de pais que guardam, de jovens que dizem sim, de idosos que esperam com esperança. Precisamos de mulheres e homens marianos, discretos, fortes, confiantes, atentos, disponíveis. Não é preciso ter respostas para ser santo. É preciso ter coragem de confiar quando nada parece fazer sentido. É preciso olhar para o céu e dizer: faça-se em mim, mesmo sem saber o que virá. Maria é a mulher que olhou para o impossível e disse: sim. É a mãe que viu o próprio filho ser rejeitado, humilhado e morto, e mesmo assim, continuou acreditando. É a serva que jamais quis aplausos, mas que nunca deixou de estar onde a vontade de Deus a colocava. E o que ela pede de nós? Ela não pede que a veneremos com medo, mas que a imitemos com amor. Que aprendamos com seu exemplo. Que deixemos de buscar atalhos espirituais e mergulhemos na simplicidade do Evangelho vivido no cotidiano. Que tenhamos tempo para escutar, disposição para servir e fé para permanecer. Ela é modelo do discipulado autêntico. É espelho de tudo aquilo que o mundo moderno esqueceu: doçura, firmeza, interioridade e entrega. Talvez você que nos acompanha neste vídeo esteja passando por momentos de silêncio. Talvez tenha orado sem respostas. Talvez se sinta pequeno demais, invisível, esquecido. Mas Maria mostra que é justamente no escondimento que Deus age. Que os maiores milagres acontecem dentro do coração que confia. E que os verdadeiros discípulos não brilham para si, mas iluminam com o reflexo da presença divina. Por isso, neste mês de maio, ofereçamos a ela não apenas flores, mas gestos concretos de fé. Ofereçamos paciência em meio à correria. Ofereçamos perdão onde há mágoa. Ofereçamos silêncio onde há gritaria. Ofereçamos atenção onde há pressa. E ofereçamos o nosso sim, mesmo que tímido, mesmo que com medo. Porque um sim dito com fé pode mudar uma vida inteira ou salvar o mundo. Maria, Mãe da Igreja, Mãe da Esperança, ensinai-nos a confiar, a guardar no coração, a dizer sim com coragem e a caminhar com fé, mesmo quando o caminho não está claro. Seja nossa guia, seja nossa intercessora. E mais que tudo, seja nossa inspiração de que a fé pode ser vivida de forma bela, mesmo na simplicidade de cada dia. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se no canal Bíblia de Cada Dia. Curta este conteúdo, compartilhe com quem você ama e leve essa mensagem adiante. Porque quanto mais pessoas olharem para Maria, mais gente encontrará o caminho que leva até Jesus. Que o olhar de Maria te cubra de paz e que seu exemplo te fortaleça na fé. Amém.